Fala pessoal, olha quem está aqui de volta com vocês, o professor Sebastião Dias, e hoje vamos falar um pouquinho sobre verbos, isso mesmo, ação, chuva, como diz, estado. Vamos aprender nessa aula de hoje, tá ok? Vamos lá! Pois bem, pessoal, como eu tinha dito, vamos falar aqui de uma forma bem resumida, uma explicação bem introdutória sobre o uso dos verbos, beleza? Aprender um pouquinho o macete do verbo e de uma forma bem esclarecedora você vai aprender hoje e ver que o verbo não é esse bicho de 7 cabeças. O quê? Como o povo diz, é a coisa mais simples, certo? Sem muito suspense, mas de uma forma bem esclarecedora. Vejam só. Vamos lá, o verbo é uma palavra variável, beleza? Ela é uma palavra variável que pode ser conjugada para indicar passado, presente e futuro. Isso mesmo. O que é uma palavra variável, professor? É aquela palavra que ela muda, é aquela palavra que ela é flexionada. Então, quando eu digo que ela pode ser conjugada para esses tempos verbais. O passado, que também é chamado de pretérito, o presente e o futuro. Então veja, o verbo também, além de poder ser conjugado, ele exprime algumas ideias. Ele exprime uma ideia de ação que eu falei até a luta, ele está lutando, e exprime uma ideia de estado. Estado é relacionado mais à forma sentimental, como a pessoa está se sentindo, com raiva, e exprime um fenômeno da natureza. Professor, o que é o fenômeno da natureza? São aquelas ações que são produzidas pela própria natureza, que o homem não pode produzir, a chuva, o relâmpago, certo? O trovão. Então, aquelas ações que são produzidas pela natureza é um verbo fenômeno da natureza. Então, veja, o menino caiu da bicicleta. Uma ação, certo? Ele estava fazendo uma ação e caiu da bicicleta. O bebê está feliz. Feliz, está é o verbo de estado. E ontem choveu bastante. Chovendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no mapa! Choveu é um verbo que está relacionado a fenômeno da natureza. Beleza? Então, só para você compreender aí diretamente, o verbo é essa palavra variável que pode ser conjugada no passado, presente e no futuro e que também exprime essa ideia de ação, de estado e de fenômeno da natureza. Dentro dessa questão, nós dizemos que o verbo ele tem a sua flexão, certo? É a classe que mais apresenta flexões na língua portuguesa. O verbo pode ser flexionado em número, pessoa, tempo, modo e voz. Certo? A voz ativa, passiva, voz reflexiva. Vamos ver mais adiante depois. Então vejam só, quando eu estou falando de número no verbo, quer dizer que o verbo ele pode ser flexionado em número. Esse número é o quê? Singular e plural. Singular quando envolve apenas um ser dentro dessa questão verbal. No processo verbal só envolve é um singular. Por exemplo, ele comprou um carro, certo? Plural é quando envolve dois ou mais seres. Nesse processo verbal. Um exemplo, eles compraram um carro. Então, dentro desse processo, sai a flexão que nós dizemos o número. Sempre que você ouvir falar em número relacionado ao verbo, estamos falando de singular e de plural. Sem mais arrudeios também, dentro dessa questão do processo do verbo, da flexão do verbo, nós temos a pessoa verbal. A pessoa verbal ela está ligada diretamente aos pronomes pessoais reto. Eu, tu, ele, ela. Então nós temos aí a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda pessoa do singular, que é tu, e a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Beleza? Então isso aí são as pessoas do verbo, pessoa verbal. Além das pessoas do singular, nós também temos as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Isso aí é a pessoa verbal. Tá vendo como é simples estudar o verbo sem ardeus? E passando mais adiante, nós temos o modo verbal. O que é o modo verbal, professor? O modo verbal que se refere às atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. O modo verbal ele é classificado em quê? Em modo indicativo. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza.
Como assim, professor? Aquele modo que indica uma realidade, uma coisa que é certa. Por exemplo, João sempre estuda, modo indicativo. Aí temos também um modo subjuntivo, que é aquele que indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez João estude amanhã. Então tem um modo subjuntivo. E também tem o modo imperativo. O que é o modo imperativo? É aquele que indica uma ordem, um pedido. Estuda agora, João. Então veja que o modo indicativo ele está se referindo à atitude dentro da escrita e dentro da fala. Recapitulando, nós temos o modo indicativo que indica certeza, realidade. Nós temos o modo subjuntivo que indica dúvidas ou possibilidades, uma incerteza, e temos o modo imperativo, que é o que indica uma ordem, certo? Então, dentro desse processo aí, isso aí nós dizemos que é o modo verbal. Ainda dentro desse estudo, nós temos o tempo verbal. O tempo verbal é dividido em três. O pretérito, o presente e o futuro. Agora, para poder estudar direitinho o tempo verbal, nós vamos ter que dar uma ênfase maior ao pretérito, beleza? Que é dividido em algumas partes. Agora eu convido você para a gente assistir essa partezinha no outro vídeo que vai ser destinado apenas para o tempo verbal. Tá certo? Só recapitulando a aula de hoje, essa bem rapidinho desse vídeo, o verbo, palavra variável que pode mudar, exprime ação, estado, fenômeno da natureza, tem a flexão de número, que pode ser o quê? Singular, plural, tem as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural, e tem o modo, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora eu vou cometer mais um verbo, vou sair correndo e vou encontrar você lá no próximo vídeo. Falou!